Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor, amém? Sejam todos bem-vindos. Um culto maravilhoso que prestamos a esse Deus tão querido, que nos deu vida, estamos mortos, todos nós, em nossos delitos e pecados, mas em Cristo Jesus, em grande abundância de vida, Ele nos revelou. E estamos aqui para honra e glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Gostaria que os irmãos pudessem abrir comigo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 26. Se a gente tivesse combinado, os cânticos não saíram tão de acordo com o que essa noite a gente irá conversar aqui. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, perdão. Todos encontraram? Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudesse vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormes e repousais? Eis que chega a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, e prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, Rabi, salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeou o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embanha a tua espada, pois todos os que lançam mão de espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele mesmo momento, disse Jesus à multidão: saíste com espadas e porretes para prender-me, como um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos, todos os discípulos deixando, fugiram. Vamos orar. Senhor, no nome do teu Filho amado Jesus, nós te celebramos, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor é bendito entre as nações,
porque se há entre nós um merecedor aqui essa noite é o Senhor, de toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, fala aos nossos corações, Senhor, a Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Momentos antes, Jesus ele participou da ceia com seus discípulos, como foi aqui bem falado pelo Anderson. E saindo daqui, Jesus ele reúne os seus discípulos e eles vão para o Getsemane. E chegando lá numa determinada localidade daquele monte, ele deixa alguns e leva consigo outros, Pedro, Tiago e João, e vai mais adiante a orar. E chegando lá, Jesus os deixa também ali e vai mais um pouco adiante a orar. E a oração de Jesus, o sentimento, aquilo que estava se passando era numa naturalidade tão humana, que um outro texto vai dizer que ele suava gotas de sangue. Não era parecido com sangue, mas sim gotas de sangue pelos seus poros. E ele começa a se angustiar por aquele momento, porque se aproximava o seu mártir. Aproximava-se o momento em que ele ia enfrentar a cruz. Mas graças a Deus e louvado seja Ele, como uma canção que tivemos aqui, a cruz não conseguiu vencer o autor da nossa vida. Amém? Aleluia. E esse fato ele é marcado por algumas considerações que precisamos aqui lembrar essa noite. Jesus lá no Getsemane. Mas é tão óbvio e tão presente nos dias de hoje injustiças, em que eu e você podemos abrir, seja lá qual for o canal, você joga para cima o nome, pega e abre, e nós conseguimos observar, sendo notificado, injustiças. Injustiça contra um, contra dois, contra uma nação inteira, onde todos saem perdendo. E somente, infelizmente, os benfeitores daquela obra, entre aspas, saem ganhando. E uma nação toda sai perdendo, devido a injustiças, opressões e opressões, e estamos sofrendo com o maior índice de desemprego dos últimos 25 anos, se não me engano é 26, que a pesquisa diz. Nunca tanto a nossa taxa de natalidade foi tão baixa, de mortalidade, quer dizer, tão alta, tão elevada. E agora um caos que se espalha, com as grávidas principalmente. É um pavor hoje, a mãezinha querer ter um filho hoje, um casal se programar para ter filho. Com medo dessa infestação que tem se propagado, infelizmente. Pessoas com fome, como aqui foi falado, é coisa que é aqui do nosso lado. Não precisamos andar muito para ver. Autoridades prepotentes, arrogantes, que não dão conta daquilo que foi entregue em suas mãos por todos nós aqui. Então opera a injustiça. Operou lá antes daquele momento, opera hoje. Infelizmente vai ser assim até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas aqueles que têm ouvido para ouvir e inclinar o seu coração para o reto juiz, que é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e esse coração se colocar à disposição dele para fazer o que é justo, o que é amável, o que é de boa fama, esse coração não passará, pois viverá com ele para sempre. Amém. Glória a Deus. E voltando aqui para esse texto, nós precisamos fazer algumas considerações aqui desse texto de Mateus capítulo 26, do verso 36 ao 56. Jesus, lá no Monte das Oliveiras, Getsemane, que significa
prensa do lagar ou prensa do oleiro. Isso me faz entender algo que aqui é para nossa compreensão. Certa vez Jesus disse que era esse que derramava sobre nossas vidas. E essa prensa do oleiro é o próprio Deus prensando ali, moendo em nosso favor. E Jesus ali orando, como eu bem falei aqui, nos mostra a sua humanidade, como ele estava ali tão próximo de cada um de nós aqui. O seu sentimento, angústia, pavor, são características de sensibilidades humanas, onde todos nós em algum momento de nossa vida temos passado alguma coisa parecida. Nós temos buscado socorro. O Senhor nos socorre, nos tira dessa situação. E da mesma forma Jesus orou ao Pai falando: Senhor, se possível, faça de mim este cálice. Porém, ele não se autodeterminava para que acontecesse conforme o seu querer. Ele se levanta e fala: porém seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Uma outra situação aqui, uma consideração em relação aos discípulos dorminhocos, dormindo, cansaço. Antes da ceia, teve momentos em que eles estavam ali à procura daquele lugar. Tiveram que andar algum tempo para poder achar aquele lugar para celebrar aquela ceia. Mas antes também eles estavam com Jesus e ali sinais e uma boa palavra ministrada. A pé. A pé. Então bateu cansaço. Aqui no texto também nós podemos ver a traição de Judas. Um dos seus, um dos 12. Um que estava muito próximo, que a cada reunião, a cada encontro, a cada lição, a cada pregação estava a ouvir e a testemunhar ocularmente aquilo que Jesus ali exercia no meio do povo. Mas conta-se que, com a tradição judaica, não me recordo o livro agora, eles vão falar que Judas se decepcionou momentos antes. Se decepcionou que, como todo bom judeu, ele esperava também um Messias guerreiro, vitorioso, na espada, com músculos fortes, a dissipar, a acabar com seus inimigos. E vem um Jesus em amor, em graça, em paz. E ele esperava um herói, se eu posso dizer assim, como Moisés, que tirou o povo do Egito, como um dos juízes que Deus levantara tempos em tempos para livrar o seu povo do subjugamento de nações que ali eram exercidos, como Débora, porque não tiveram somente homens, mas também houve mulheres, que fortaleceu e encorajou um homem chamado Baraque em descer aquele vale e conquistar a batalha. Em Elias, quando a gente vai ler as escrituras, a gente lembra que eles sempre falam Moisés e os profetas. Moisés simbolizava a lei e Elias simbolizando os profetas. Russell Shedd, ele vai falar uma coisa interessante quando esses dois figurões aparecem no Monte da Transfiguração. Elias e Moisés. Moisés simbolizando a lei e Elias simbolizando o profeta. Mas entre eles está aquele sobremodo excelente que é Jesus, porque ele é a graça. Então Judas, ele se decepcionou. E Judas não era leigo. Conta-se também que ele nasceu numa cidade chamada Iscariotes. Em Iscariotes viviam as pessoas que pensavam, as pessoas que eram inteligentes. Então ele não era uma pessoa desnorteada.
Ele tinha um bom intelecto, e somente Jesus, ao encontrar com ele, somente um homem chamado Jesus para poder guardar aquele coração, atrair aquele coração daquele homem chamado Judas, e conduzir a ele e fazer dele um dos seus 12 discípulos. O outro também, que provavelmente não era leigo, era Levi, Mateus, o coletor de impostos. Porque para ser um representante de Roma tinha que ter, no mínimo, ter feito ou ter cursado ali uma contabilidade para poder dar conta da fiscalização dos impostos que ali eram recolhidos. E Jesus passa ali e leva com eles. A traição de Pedro, uma outra consideração aqui que podemos ver, foi por meio do medo. Medo da morte, medo da espada, medo do volume que ali estava armado de porretes e varapaus, como diz aqui o nosso texto. A traição também dos discípulos, covardia e medo. Covardia porque eles estavam num número maior, um número, digamos, um pouco maior, não tanto quanto aqueles que estavam para prender a Jesus, mas se acovardaram e fugiram, também com medo. E em último dessas considerações, foi o júri incompetente para exercer aquela autoridade sobre tal julgamento. Os fariseus, saduceus, escribas, enfim, os romanos, os judeus, porque eram invejosos, omissos e prepotentes. E eu gostaria somente de compartilhar com a igreja algumas considerações do Dr. Ari Otton Sidon, em que ele vai testificar em estudos de ser um magistrado o ato que ocorreu, que foi ilegível, o ato que naquele momento conduziram a Jesus até a cruz, até a crucificação. E eu peço que você tenha paciência e somente atente àquilo que eu estarei falando agora aqui. A simples narrativa do processo religioso e a do ato civil já fazem por si sós ressaltar as irregularidades e as nulidades que estão ambas envaiadas. Em síntese, eis as falhas relativas ao processo. Na véspera do dia da Páscoa, não podia ser proferido sentença capital sob pena de nulidade. Manifesta a suspeição dos membros, todos inimigos declarados de Jesus, prejulgando-o à morte e chegando ao cúmulo de subornar Judas. O interrogatório feito por Anás era totalmente ilegal, pela manifesta incompetência de interrogante, uma vez que ele não era mais o pontífice, e sim o seu genro Caifás. Uma quarta situação, o processo à noite era inválido, era nulo, sendo Jesus condenado de madrugada. Usaram testemunhas falsas contra o próprio como prefeito do Decálogo, e o que é mais grave, aliciado pelos juízes. O rasgar das suas vestes pela lei mosaica era proibida ao pontífice, ao sumo sacerdote aqui declarado. Não foi punido o servo que esbofeteou o acusado. Não foi apresentado libelo escrito à autoridade romana, peça essencial no processo. Declarando o gênero do crime e a natureza da pena aplicável, o acusador não prestou caução, não houve prova, nem teve o réu um defensor. Portanto, respondendo à indagação sobre quem cabe a culpa da condenação de Cristo, conclui-se que Pilatos tem a responsabilidade jurídica da condenação, mas a esmagadora responsabilidade moral tem os acusadores, os principais têm como acusadores os principais sacerdotes, os anciãos do povo. E consequentemente romanos, judeus,
responderão conjuntamente pela maior atrocidade perpetrada pelo inocente homem em toda a história da humanidade. É um cristão que foi um grande líder na área jurídica do nosso estado. E ele levanta um capítulo do seu livro, chamado Ensaio, somente para falar sobre essa situação. E nós ficamos indignados quando olhamos para tal evento. Jesus bem disse: olha, se eu quisesse, eu tinha orado ao Pai, e este teria enviado legiões de anjos para nos socorrer dessa hora. E antes que a gente fique indignado, antes que a gente coloque aquele sentimento que Deus não acabou com ele, como certa vez Tiago e João foram a certa região e falaram: Senhor, nós fomos lá, pregamos e eles não ouviram, querem que oremos e descer fogo do céu e acabe com aquele fogo. Jesus: não foi para isso que eu vim. Eu não vim fazer churrasco de ninguém. Eu vim salvar o perdido. Amém. Pela minha vida. Por mim. Então, antes que fiquemos indignados por tamanha corrupção, tamanha atrocidade, tamanha desgraça que foi feita injustamente, nós precisamos nos lembrar, antes de tudo isso, que Jesus amou o mundo inteiro, amém? Amou o mundo inteiro. João 3,16, você pode ir, ler comigo. João capítulo 3, verso 16. Sabemos de cor. É salteado, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Esse tal maneira vem aí para colocar em uma situação que não se cabe palavra. É de tal maneira. Que tal maneira é essa? Não sei, é tal maneira. É grande. É surpreendente, é magnífica. De tal maneira. Não para que julgasse o mundo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 16. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Por favor, abre comigo. Alguém pode trazer um pouco d'água para mim? Lucas, capítulo 23, versículo 34. Diz assim: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as suas vestes, dele lançaram sorte. Jesus pedindo perdão ao Pai pelos seus algozes ali, pelos seus carrascos, por aqueles que o injuriaram. Obrigado, Pai. Aquele que os cuspiram, aquele que os maltrataram, aquele que rasgaram as suas vestes, que o açoitaram, que ao colocarem de novo, depois tiraram, rasgando aquilo que já estava colado. Jesus olha para aquela situação, fragilidade, e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa eles, Pai. E muitas vezes nós, em algum momento, não sabemos liberar tal perdão àquele que nos chama de feio, sendo bem generoso. Mas esse perdão que em Cristo foi revelado lá, que emana, que chega até nós hoje, precisa ser praticado, precisa ser vivido todos os dias, porque somos discípulos de Cristo, somos cristãos, não pelo meio gospel que hoje é anunciado aí, mas por Cristo. Glória a Deus. E nele Cristo Jesus, porque Ele nos amou primeiro.
Não foi nós que o amamos primeiro, foi Ele que nos amou. Dando a sua vida por cada um de nós. Entregando-se a si mesmo. Em favor de nós. E é interessante que dizem assim, olha, tiraram a vida de Jesus. Não, Ele disse que a minha vida eu a mesmo dou. Em favor de vós. Em prol de vós. Porque vós não podeis fazer coisa alguma. Porque os grilhões eram mais fortes do que nós. As cadeias também. A morte reinava. E estávamos perdidos. Paulo vai assim justificar em sua carta. Estávamos perdidos. Mortos em delitos e pecados. Distantes de Deus. Filhos da ira. Mas em Cristo Jesus fomos libertos. Glória a Deus. Em Cristo Jesus os grilhões caíram, as cadeias se abriram, a morte recuou. Aleluia. E Ele tem esse poder nas suas mãos de dar vida a todo aquele que nele crê, para a honra e glória do nosso Deus, Pai. Porque primeiramente Ele nos amou. Você já parou para pensar, já pensou se Jesus olhasse aquela situação, ele sendo açoitado, ele fala, olha, ô raça ruim, esse ser humano, voltarei eu para o meu reinado, e que se danem, não estaremos aqui, não haveria fôlego de vida para louvar e engrandecer a esse Deus, não havia existência. Amém. Não havia existência. Não havia esse presente. Porque para trás ficou o nosso passado, esse presente continua e nós queremos avançar nesse futuro em Cristo. Não haveria. Porque Ele nos amou primeiro. E assim mesmo se entregou, nos dando vida em vida e vida em abundância. Amém? Paulo vai dizer, vai registrar em 1 Coríntios capítulo 13. Eu gostaria de ler só alguns versículos. 1 Coríntios capítulo 13. Ele vai dizer assim, no partir do versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses próprios, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Porque se não fosse por amor a nós, Cristo não teria ido àquela cruz. Foi por amor. Por amor a mim. Por amor a você. Está aí sentado ao me ouvir. Está aí fora que não pôde se assentar como aqui alguns estão. Mas louvado seja Deus. Mas que está com seus ouvidos atentos. Foi por você também. Paulo vai aqui registrar, olha, se tudo, absolutamente tudo que aprendemos em Cristo e exercemos, se não for por amor, nada vai valer. Nada vai proceder. Não há como prosseguir sem o amor. O amor que vem do Pai, que nos enche e nos transborda em alegria. Diz a palavra do nosso Deus.
E a Ele seja toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Jesus amou o mundo inteiro de tal maneira. E uma segunda lição, que aqui eu aprendo, porque primeiramente, além de estar escrito, Jesus era, e esse amor sobre nós. Uma segunda lição é, estava escrito. Amém? Estava escrito. Versículo 36 do nosso texto de Mateus. Você pode voltar para lá, por favor? Diz assim no verso 56, perdão. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos deixaram fugir. Já estava escrito. Não havia como eu e você anular o que já estava escrito, o que já estava posto, o que já estava concebível, para nos trazer paz novamente diante de Deus. Mesmo que nós não quiséssemos ser salvos por o Senhor, Ele mesmo assim teria vindo e entregue a sua vida por cada um de nós. Nós não estávamos em situação de escolha em prol dessa grande salvação que nosso Senhor Jesus, independente de justos e injustos, Ele entregou a sua própria vida. Amém? Amém. Estava escrito em Lucas capítulo 2, assim que Jesus ele nasce, passando-se o dia necessário para que levasse a criança ao templo para ser apresentada, um profeta chamado Simeão, olhando para aquela criança, ele dá glória a Deus, porque os seus olhos de fato viram a salvação chegando ao mundo. Olha para os pais da criança e fala: essa criança será colocada no meio em que muitos serão elevados e muitos serão derribados. Maria sabia muito bem que palavra era aquela ao seu coração, e toda mãe sabe quando uma palavra como essa é proferida a um coração em sua presença. O seu filho, desde sempre, já estava sendo preparado, como disse Isaías, esse cordeiro, esse cordeirinho que ia crescer, que a mãezinha ia cuidar dele, ia amá-lo, ia amamentá-lo, ia educá-lo, ia dar a ele educação. Ele ia ser entregue lá na cruz do Calvário. Você já parou para pensar num sentimento como esse? Você que é mãe, você olhar para o seu bebê e falar: pai, se possível passe de mim esse cálice. Esse cálice não passou, mas foi por amor a mim e a você. Não se esqueça disso. Para que eu e você tenhamos vida, não para fazermos mais a nossa própria vontade, a nossa vontade da carne e dos nossos pensamentos, mas não, mas fazer a vontade do Mestre, e glorificar a Ele, que é o Senhor e dono de nossas vidas. Amém? Amém! Louvado seja Deus! É o Senhor de nossas vidas. A Ele pertencemos, porque já estava escrito, registrado em Isaías. Numa terceira situação que aprendemos aqui, é que não se deve pagar o mal com o mal. Amém? Versículo 51 diz assim: eis que com um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha.
Então Jesus lhe disse: embanha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, por ela perecerão. Não devemos pagar o mal com o mal. Jesus certa vez falou: olha, se te dá um tapa de um lado, oferece-lhe o outro. Olha, acabaram aqui de me acusar injustamente, vamos levar para a cruz. Mas eu orei ao Pai, pedindo que o perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Não se deve pagar o mal com o mal. Paga-se com o mal da moeda contrária. Paga-se com o bem. Constranja o mal com o bem que o Senhor promoveu e encharcou o seu coração no meu, para a honra e glória do nosso Deus. Constranja o mal com o bem que o Senhor nos encharcou com sua maravilhosa graça. Paulo vai dizer também aqui em Galatã, em 2 Timóteo, capítulo 4. Você pode abrir 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Paulo foi abandonado, foi deixado para trás. Mas ele aqui faz um registro de um irmão que o deixou, chamado Alexandre. Se tem algum Alexandre aqui entre nós, não se preocupe que não é você. Você é um salvo, um eleito em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele diz: olha, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, mas o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Desmistificando alguns pensamentos de alguns por aí. E eu chego à conclusão, porque não tem o amor do Senhor em sua vida, acha que aqui Paulo estava jogando praga sobre a vida de Alexandre, invocando juízo sobre a vida de Alexandre, invocando desgraça na vida de Alexandre, no latoeiro. Mas a grande verdade é que, olhando para os escritos de Paulo, inspirado pelo Espírito, isso não é voz de Paulo. Isso não é ensino de Paulo. Deus acaba com esse homem, porque ele me causou grandes males. Isso não é ensino de Paulo. Isso não é conduta de um discípulo, de um amado de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas aqui sobre a consciência do Evangelho, sobre aquele que outrora era perseguidor, mas a graça do Senhor e seu amor o transformou. Aqui é mais um pedido: Senhor, Alexandre me causou grandes males, é verdade, tu sabes, mas tu dará a paga a ele, conforme as suas obras. Mas com um coração esperançoso que Alexandre, o latoeiro, voltasse. Não temos registros nas escrituras de que Alexandre voltou ao caminho, mas conhecendo os ensinos de Paulo, não como alguns hoje lançam pragas e tem poder para tirar vida e dar vida, que isso é coisa somente do nosso Senhor, e quem assim faz está mais com um feiticeiro e um bruxo. Olhando para Paulo e para os seus ensinos, a gente olha dessa forma: ele me causou grandes males, Senhor, mas tu sabes. Mas que naquele dia, como Max Lucado também gosta de fechar alguns livros dele, falar, nós possamos nos encontrar no céu. Amém? Amém. É mais ou menos isso. Não se deve fazer como a lei ordenava antes: olho por olho, dente por dente, código indemurável. Alguém já estudou isso? Já ouviu? Nos livros de história. Era a cara do professor que eu e Júlio ali tinha, no TED, falando sobre isso. Não era como a lei dizia: olha, se tu matou um boi,
aqui do meu pastoreio, eu vou matar um teu. Olha, se tu com uma mão fez isso, eu vou fazer com a minha mão também o que tu fez. Se tu me arrancou um olho, eu vou arrancar o teu. Isso acabou. Essa lei foi posta de lado. Porque não se deve pagar o mal com o mal, mas se deve constranger todo tipo de mal com o amor que há em Cristo Jesus, que foi nos encharcado uma vez, para nunca mais esvaziar, amém? Que assim seja. Jesus paga todo o mal que fizeram a Ele, indo lá para a cruz do Calvário. Você consegue ser isso? Eu vou pagar o que vocês estão fazendo comigo. Eu vou para a cruz por vocês, para que vocês tenham vida, para que vocês sejam transformados pelo meu Espírito. Porque eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, aquele que convencerá todo homem do seu pecado, da justiça e do juízo, para que converta cada coração, para que um dia, que o Pai sabe, eu voltarei de novo e vos levarei para que onde eu esteja, estejais vós também. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus sobre os corações transformados, sobre os corações que se permitem ser transformados pelo Espírito Santo do nosso Deus, que opera e habita em nós. Amém? Essa era a palavra que eu gostaria de deixar para todos nós nessa noite. Que em meio todo esse preâmbulo que acabamos de ler, Jesus nos amou. Jesus amou os seus inimigos, seus algozes, os seus carrascos, os seus discípulos, os seus apóstolos, e todo aquele que nele crê, e até mesmo aquele que nele não creu. Ele simplesmente amou o mundo de tal maneira. Amém? E não adianta em algum momento ficarmos coitadinho de Jesus, porque às vezes eu escuto Jesus às vezes como um pobre coitado que estava ali indefeso. Não se esqueça que já estava escrito, porque o castigo que trouxe a paz a mim e a você, Jesus precisou levar. Graças a eles, louvado seja Deus, porque eu não tinha condição de salvar a mim mesmo. Louvado seja Deus. E não devemos pagar o mal com o mal, mas constranger todo o mal com o bem, com o amor e graça do nosso Senhor, que transformou as nossas vidas. Em João capítulo 13, depois daquele momento que Jesus vai lavar os pés dos apóstolos, Ele vai deixar mais um mandamento a eles. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E olha, esse amor é tão grande, e será tão grande, que o povo, aqueles que ainda não ouviram, eles saberão que vós sois meus discípulos pelo amor que tendes uns pelos outros. É o amor à base. Foi por amor que Ele foi à cruz. Não pague mal por bem, porque em amor estou vivendo. Nele, por Ele, para Ele. Amém? Vamos ficar de pé.